Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 78, no gabinete do ministro, no livro Nosso Lar, Chico Xavier. Então aqui, dando sequência, nós paramos onde André e uma outra senhora foram até o ministro e, ao rogar pela bondade do ministro, né? Essa senhora, rogando a ele que concedesse a ela a oportunidade que ela viesse até os seus filhos, até os seus familiares aqui na terra, para auxiliá-los, para ampará-los. Então é natural que o ministro, depois de ouvi-la, né, um ser muito nobre, Clarencio, de uma responsabilidade imensa, conhecimento tremendo, ele a interpela, né? Ele a interroga a respeito de quantos bônus horas ela podia, né, apresentar durante 6 anos. Porque é lógico, ajuda-te que o céu te ajudará, como se diz, né? Então, a interpelada respondeu hesitante: 304 bônus horas apenas, em mais de 6 anos, ela havia juntado ali, durante aquele período, 304 bônus. É muito pouco, né? É de lamentar, elucidou Clarencio, sorrindo, pois aqui se hospeda há mais de 6 anos e apenas deu à colônia até hoje 304 horas de trabalho. Entretanto, logo que se restabeleceu das lutas sofridas em região inferior, ofereci-lhe atividade louvável na turma de vigilância do Ministério da Comunicação, mas aquilo por lá era serviço intolerável. Atalhou a interlocutora. Uma luta incessante contra entidades malfazejas. Era natural que não me adaptasse. Clarencio continuou imperturbável. Coloquei-a depois entre os irmãos da suportação nas tarefas regeneradoras. Pior, disse ela. Então, exclamou a senhora, aqueles apartamentos andam repletos de pessoas imundas, palavrões, indecências, miséria. Reconhecendo suas dificuldades, esclareceu o ministro. Enviei-a a cooperar na enfermagem dos perturbados. Mas quem os tolera, senão os santos? Inquiriu a pedinte rebelde. Fiz o possível, entretanto, aquela multidão de almas desviadas assombra qualquer. E daqui em diante sequência, né? Então,
percebemos aqui que todo o trabalho oferecido a essa nossa irmã, por Clarencio, para ela se recuperar, principalmente desfazendo-se do orgulho, da arrogância, para ela adquirir um pouco de humildade, em momento algum ela aceitou. E aqui sequência. Não ficaram aí meus esforços, replicou o benfeitor sem se perturbar. Quer dizer, ele havia feito a parte dele, na condição de ministro, dando a ela a oportunidade de trabalho digno, para ela se recuperar, para ela se preparar. Pois é impossível auxiliar alguém sem mesmo ter conhecimento de causa e de efeito. Será que essa mãe tinha conhecimento suficiente? Será que ela tinha capacidade de deixar a colônia, nosso lar, para vir amparar, proteger os teus familiares, os teus filhos aqui na terra, no corpo físico? É óbvio que não. Pois ela demonstrou falta de paciência, impaciência em tudo, com todos. É óbvio que não. Não ficaram aí meus esforços, replicou o benfeitor sem se perturbar. Localizei-a nos gabinetes de investigações e pesquisas do Ministério do Esclarecimento, e contudo, talvez, enfadada com as minhas providências, a irmã se recolheu deliberadamente aos campos de repouso. Era também impossível continuar ali, disse a impertinente. Só encontrei experiências exaustivas, fluidos estranhos, chefes ásperos. Então, percebemos que tudo que lhe foi confiado para sua recuperação, ela tinha uma desculpa. Pois note, minha amiga, esclareceu o devotado e seguro orientador. O trabalho e a humildade são as duas margens do caminho do auxílio. Olha só. O trabalho e a humildade. Agora, nós precisamos separar o joio do trigo. O trabalho, o dever cumprido. O dever da alma para com as almas. O trabalho, o dever da consciência tranquila. É de extrema importância nós separarmos o joio do trigo. Porque vejamos, muitas pessoas confundem humildade com desleixo. Muitas pessoas pensam que aquelas pessoas desleixadas, sujas, maltrapilhas, cabelo eriçado, aquelas pessoas que ficam 10, 15, 20 dias sem tomar banho, aquelas pessoas que andam todas desengonçadas, muitas pessoas pensam que aquilo ali é humildade.
Não, aquilo ali é desleixo. É falta de amor próprio. Aquilo ali pode-se dizer também que são reflexos de um transtorno obsessivo. Um transtorno obsessivo. Porque às vezes a pessoa pensa assim: eu não vou trabalhar mais na minha vida. Isso é humildade? Isso é evolução? Evolui-se não trabalhando? Ninguém evolui não trabalhando. Só evolui aqueles que trabalham. É preciso entender. Às vezes eu penso, eu não vou trabalhar nunca mais na minha vida. E mesmo assim eu estou evoluindo. Equivoca-se quem pensa dessa forma. A pessoa encontra-se estacionada naquele transtorno, naquela perturbação. Um dia ela sai daquela situação, sai, mas necessitando de uma grande colaboração, um grande empenho dos amigos espirituais para as próximas existências. Pois veja bem, o trabalho e a humildade são as duas margens do caminho do auxílio. Para ajudarmos alguém, olha só, olha que interessante que Clarence vai dizer para ela aqui. Na verdade está dizendo, está para André também aqui. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos, sem os quais é impossível. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Olha só. Usando aquele termo simbólico, mas não significa um tapa na cara da gente. Pelo menos a minha fica. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Nós precisamos ser simpáticos uns com os outros. Nós precisamos ser simpáticos. Nós precisamos nos abrir uns para com os outros. Sem os quais fica difícil. Continua Clarencio. Sem a cooperação, é impossível atender com eficiência. O camponês que cultiva a terra alcança a gratidão dos que saboreiam os frutos. Não é verdade? O camponês que cultiva a terra alcança a gratidão dos que saboreiam os frutos. Imagine só, o camponês planta, mas ninguém aparece para comprar o fruto que ele plantou. Ele se desespera e vai à falência. Então, você consegue entender que se não girar, se a economia não girar, se a roda não girar, tudo para. Tudo é necessário. Então tem aquele que planta cebola,
mas tem que ter aquele que consome também a cebola. Tem aquele que planta laranja, mas tem que ter aquele que consome a laranja. O progresso não existe sem trabalho. Não existe progresso sem trabalho. E onde há trabalho, há progresso. Paremos para observar. Todas cidades começaram de um pequeno barraquinho, construindo-se ali uma igrejinha, um casebrezinho. A cidade de São Paulo hoje, com 12, 13 milhões de pessoas. Creio que é isso mesmo. Milhões, 12, 13 milhões. Vamos colocar 15 milhões, só para ficar mais fácil. Começou com uma simples chegada de Padre Manuel da Nóbrega, ali naquela região do, creio que é Largo São Bento, próximo a Sé, celebrando ele ali uma missa, quando na época existia uma tribo de índio ali, liderada pelo cacique Tibiriçá. Depois você procura para você ver. Cacique Tibiriçá. Fundação de São Paulo. O rio Tietê, naquela época, não existia conforme hoje nós o conhecemos. Aqueles viadutos, não existia nada, era só mato, índio, bicho, caça. O alimento na época era caça. Desculpa. Rio de Janeiro também surgiu assim. Santos, Salvador, a nossa cidade, onde você estude para você ver a história da tua cidade, da tua família. Quanto trabalho, quanta luta, quantas idas e vindas, quantas frustrações. Então é o progresso, é o trabalho. Então, se a pessoa não se ajuda, desculpe, é impossível. Então, conforme a crença que os orientam, o camponês que cultiva a terra alcança a gratidão dos que saboreiam os frutos. O operário que entende os chefes exigentes, executando-lhes as determinações, representa o sustentáculo do lar. É preciso entender, gente, que nunca que se evolui fora da batalha. Nunca que se evolui fora do campo de trabalho. Então, por exemplo, eu penso comigo assim: eu não suporto a humanidade. Eu vou me trancar. Eu vou me trancar em casa e eu não vou trabalhar mais. Mas por que você não vai trabalhar mais? É porque eu não consigo me adaptar à forma conforme as pessoas vivem.
eu não consigo me comunicar com ninguém. É natural que exista milhões de pessoas no mundo nessas condições. Mas Deus é tão misericordioso que Ele já enviou aqui para a Terra milhões de psicólogos, psiquiatras, justamente para auxiliar essas pessoas que passam por essas dificuldades. Então eu digo assim, alguém chega e me diz assim, eu vou arrumar emprego para você, Luiz, numa empresa, lá tem 1000 pessoas que trabalham lá. Ah, não quero não. Mas por que você não quer, Luiz? Porque eu não consigo lidar com as pessoas. Eu não sei me comunicar com as pessoas. Uma pessoa, eu dizendo isso, é lógico que eu preciso de uma assistência médica. Eu preciso de um psicólogo, de um psiquiatra. Por quê? Porque é para o meu bem trabalhar no meio daquelas 1000 pessoas. Eu não vou conseguir evoluir se eu não me relacionar com aquelas 1000 pessoas. Eu não vou conseguir me evoluir. Porque eu posso adquirir conhecimento aqui nas obras básicas que estão aqui à minha frente. Mas isso chama-se teoria. Então, ler um livro é muito fácil. Compreender é um pouco mais difícil. Entender é um pouco mais difícil. Mas é preciso entender. Outra coisa, não basta ler, não basta compreender, não basta ter conhecimento, é preciso pôr em prática. E essa prática nunca que ocorre dentro de casa, e sim lá na rua, em meio à sociedade. Agora, a partir do momento que eu me tranco, me fecho e penso assim, eu não consigo me comunicar com a humanidade, eu vou perder a oportunidade. Conforme os bons espíritos mesmos já disseram para muitos espíritos, quantos espíritos chegam na pátria espiritual, que aqui muito conhecimento amealharam. Ora, gente, está nas obras básicas, nas obras de André Luiz. Ao chegar na pátria espiritual com grande conhecimento da doutrina, conhecimento geral. Aí os mentores chegam e falam, muito bem. Você tem muito conhecimento, realmente. Mas você só esqueceu de uma coisa, de pôr em prática. E a prática é sair em campo. Sair em campo. É ir, é trabalhar, é lutar, é desempenhar esse papel. Então agora você adquiriu bastante conhecimento, agora você vai reencarnar para poder você pôr em prática. Porque nunca que evoluímos dentro de casa apenas, gente. É o caso dessa nossa irmã aqui. Nós estamos aproveitando a história que Clarence está relatando aqui, todo esse conhecimento, para poder agregar ao assunto de Clarencio.
É o que nós estamos fazendo. Então, o operário que entende os chefes exigentes, executando-lhes as determinações, representa o sustentáculo do lar em que o Senhor o colocou. Não é verdade? Em que o Senhor o colocou. Vamos para o próximo vídeo para a gente dar sequência.